Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, eu começo com uma notícia do Rio de Janeiro. De cada 10 bairros do Rio de Janeiro, 9 subiram o preço do aluguel no último ano. Quem gosta da cidade maravilhosa precisa se preparar para arcar com as despesas, a fim de ter essa vista da janela de casa. Nós, especialistas, costumamos recomendar que o valor do aluguel não ultrapasse 30% da renda bruta mensal da pessoa. Morar no Rio está se tornando luxo e o novo índice de aluguel quinto andar e o imóvel web demonstrou que 9 em cada 10 bairros da cidade registraram aumento do aluguel nos últimos 12 meses. Se compararmos 2019 com 2023, quando começou o índice, podemos perceber que além da pandemia que aconteceu no Brasil, houve também a preocupação em relação à infraestrutura. A Zona Sul concentra os bairros com a maior alta de preços. Ipanema lidera o ranking com um aumento de quase 53%. O preço médio do metro quadrado para locação chegou a R$ 95 em julho, quase R$ 33 a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. Após Ipanema, os bairros que mais valorizaram no último ano foram Leblon, Flamengo, Copacabana, seguidos de Maracanã, Andaraí, Jacarepaguá, Centro, Barra da Tijuca e Botafogo. Uma forma de economizar em meio à alta dos preços é a negociação. Bom, para você que pretende alugar, é importante você observar o tempo do contrato. Então, para que venha baixar o seu aluguel, geralmente os contratos são feitos em 12 meses. Você mesmo pode propor um tempo maior e com um valor menor. Outro fator que eleva o preço do aluguel é se o contrato inclui mobília e vaga na garagem. O que também aumenta o valor cobrado é a vizinhança. Se tiver escola, comércio, acessibilidade e opções de transporte, isso também entra na conta. Enquanto algumas localidades tiveram aumento no valor do aluguel, outras tiveram queda. O Instituto de Segurança Pública do Governo do Rio identificou os bairros que tiveram maiores incidências de violência no ano de 2022. E a Zona Norte está à frente de todas as outras, quando o item em questão é o índice de roubos. O que tem acontecido na Zona Norte é, além de falta de infraestrutura, a violência que tem chegado a números alarmantes. Dos 33 bairros monitorados, apenas 2 tiveram desvalorização: Cascadura e Caxambi, ambos na Zona Norte. Mas o Rio não ocupa o primeiro lugar dos aluguéis mais caros do Brasil. Quem lidera é a cidade de São Paulo, que detém o título da capital mais cara para se alugar um imóvel. O aluguel de uma casa de 50 metros quadrados chega a custar R$ 2.350 em média, seguido de Pernambuco, onde o mesmo imóvel custa R$ 2.177 mensais. O terceiro lugar fica por conta do Paraná, com um aluguel de R$ 2.074. E só em quarto lugar está o Rio de Janeiro, com aluguel médio de R$ 1.963 mensais para um apartamento em Ipanema. E o novo presidente do Paraguai, Santiago Peña, tomou posse nesta terça-feira. O presidente Lula marcou presença na cerimônia. Economista de formação com estudos nos Estados Unidos, Peña garantiu que em seu mandato pretende transformar o Paraguai em um centro de integração latino-americano. Santiago Peña foi eleito em 30 de abril, garantindo mais 5 anos de hegemonia ao Partido Colorado, que governa o país há quase 70 anos, desde a ditadura de Alfredo Stroessner, que foi de 1954 a 1989. A exceção foi a gestão do ex-bispo de esquerda Fernando Lugo, de 2008 a 2012, alvo de impeachment há meses de concluir o mandato. Em turno único, ele superou o liberal Efraim Alegre com a vitória mais folgada da legenda contra a oposição em 25 anos, 42,7% a 27,5%. Mesmo formando uma coalizão da centro-esquerda à centro-direita, Alegre não conseguiu superar a máquina política rival.
A maioria dos funcionários públicos, por exemplo, são filiados ao Colorado. O novo presidente instituiu na ideia de inserir o Paraguai nos mercados globais e na América Latina, reforçando sua localização estratégica e focou boa parte do discurso de 30 minutos na política externa. E vamos com os destaques internacionais. Subiu o número de mortos no incêndio do Havaí. Até o momento, foram contabilizados 99 corpos encontrados. O estado americano foi palco dos incêndios florestais mais mortíferos do país em um século. No arquipélago vulcânico, o democrata pretende avaliar os estragos e confortar os sobreviventes. Minha esposa Jill e eu vamos viajar para o Havaí assim que pudermos. É sobre isso que tenho conversado com o governador. Não quero atrapalhar. Já estive em muitas áreas de desastres, mas quero ir, ter certeza de que temos tudo o que precisam. Quero ter certeza de que não interromperemos os esforços de recuperação em andamento. De acordo com Biden, a Agência Federal de Gestão de Emergências já aprovou 50 mil refeições, 75 mil litros de água, 500 camas, 10 mil cobertores, bem como outros suprimentos de abrigo para sobreviventes. A FEMA também autorizou pagamentos únicos de $700 por família para pessoas que foram deslocadas, o equivalente a quase R$ 3.500. E olha só essa notícia, um novo estudo mostrou que uma pessoa com hábitos matutinos pode ter mais chances de desenvolver o Alzheimer. A pesquisa observou mais de 500 mil de indivíduos e analisou suas informações genéticas e seus padrões de sono. Aqueles com o dobro de risco genético de Alzheimer tinham 1% mais probabilidade de ser uma pessoa que costuma ir para a cama cedo, que acorda cedo e que pareciam dormir menos. Mas é necessário deixar claro que esses resultados não significam que o hábito resulte em demência ou que todas as pessoas matutinas vão ter Alzheimer no futuro, mas que pode ser um indicativo precoce da doença. Os pesquisadores disseram ter descoberto que aqueles que estão geneticamente em risco de contrair Alzheimer têm maior probabilidade de ser pessoas matutinas, mas que não foi encontrado nenhum efeito dos traços do sono sobre o risco da doença, que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometendo habilidades de pensamento e a capacidade de realizar as tarefas simples do dia a dia. O primeiro sintoma e o mais característico é a perda de memória recente. Com a progressão da doença, vão aparecendo sintomas mais graves, como a perda de memória remota, ou seja, dos fatos mais antigos, assim como irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo. Embora não haja cura, o paciente precisa ser acompanhado. No Brasil, os Centros de Referência do Sistema Único de Saúde oferecem tratamento multidisciplinar integral e gratuito para pacientes, além de medicamentos que ajudam a retardar a evolução dos sintomas. Segundo o Ministério da Saúde, é estimado que 1.200.000 brasileiros têm Alzheimer e 100 mil novos casos são diagnosticados a cada ano. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Dani Paris e mais notícias para você. Até mais!